Nós caminhamos até aqui falando bastante a respeito de processos obsessivos, magia, goécia, arquipadia, tecnomagia, aparelhos parasitas, como nós nos relacionamos com os processos obsessivos através da nossa auto-obsessão. E algo que nós precisamos ter em mente é que muitas pessoas ficam tão focadas, e eu ouso dizer obcecadas, através de uma postura de medo em relação aos processos obsessivos, que se mantém em uma posição de pânico constante. Ai, será que eu vou sair? Eu vou para um shopping? Eu vou para um encontro no bar com os amigos? Eu estou na rua? Eu vou ser obsediado, obsediada? Então cria-se um monoideísmo, aquele medo constante de ser atingido por algo que vem de fora. Nós sempre falamos, de acordo com as características do nosso planeta ainda de provas e expiações, entrando já na era de regeneração, de acordo com a nossa sempre lembrada porcentagem, 75% de espíritos que vibram ainda no mal, sem apego ou consciência do divino, 20% de pessoas que estão despertando para essa nova realidade consciencial do espírito. Dada essa massa toda, eu ouso dizer que é impossível que cada um de nós deixe de passar por algum tipo de processo obsessivo, de acordo com as tipologias de processos que nós já vimos, neste processo encarnatório ou reencarnatório. Quer queiramos ou não, em algum momento das nossas vidas, nós seremos assediados ou estaremos em processos de parasitismo um com o outro, um com os outros, processos simbióticos, novamente auto-obsessão, processos obsessivos simples na família, no trabalho. Nós não vamos passar incólumes, mas como nós reagiremos a isso é outra questão. Nós precisamos ter um olhar mais inteligente, advindo da nossa busca por inteligência emocional, inteligência psíquica e inteligência energética, para que a gente não, eu vou dizer, me perdoem a palavra, para que a gente não surte e fique achando que em qualquer momento também nós seremos assediados. Novamente, eu não vou viajar porque eu vou ser assediado. Eu não vou sair porque eu vou ser assediado e entrar em um processo de obsessão. Isso é um desequilíbrio extremo. Achar sempre que o de fora vai me atingir a todo e qualquer momento. Isso é um desequilíbrio psíquico, beirando a neurose. E aí entram os complexos todos que, se não mapeados em nós, vão ajudar a gente a ter este estado de alerta ou a mantê-lo ininterruptamente. É isso que nós precisamos pensar em nós, sobre nós, para ensinarmos aos nossos queridos e aos assistidos que vêm nos procurar no trabalho assistencial, eventualmente. Porque há um movimento de distorção do que seja, inclusive processos obsessivos do que sejam, e a nossa postura. Nós temos capacidade, sim, para, de acordo com a nossa frequência vibratória, a nossa sintonia vibratória, nós temos capacidade, podemos aprender isso, estamos aqui para isso, de sairmos desta faixa de assédio, de processos obsessivos em menor ou em maior medida. Eu vou sempre reforçar, quando nós nos conhecemos, e vamos sempre retomar o exercício das sombras, quando nós trazemos à luz aquilo que somos, há uma grande dificuldade para os obsessores nos atingir, sejam eles particulares ou coletivos, porque a gente cria inteligência, a gente se conhece, a gente sabe o que está acontecendo no mundo, sabe as estruturas trevosas, as estruturas também de luz que nos abraçam. A gente conhece o coletivo. Acima de tudo, a gente se conhece
e vai criando mecanismos para redirecionar qualquer eventual tiro energético, pensamentos tóxicos voltados para nós, assédio de espíritos. Isso se chama inteligência integral. Eu gosto bastante desse termo. Inteligência integral pressupõe nós termos inteligência psíquica, sabermos pensar no que está acontecendo a título de tipologia de assédio. Inteligência emocional, nos falta tanta inteligência emocional. Nós somos seres que não pensamos a respeito de nós mesmos. Não sabemos como nós lidamos com as nossas emoções e sensações tão difíceis de serem buriladas e antes entendidas. Nós somos dramáticos, melindrosos, egoístas, orgulhosos. Não entendemos como a gente funciona, quiçá o outro, e quiçá um obsessor. Nos falta inteligência energética, de novo a visão integral, olharmos para o mental, para o emocional, para o nosso campo de energia, para o nosso campo físico, para a nossa espiritualidade, para as nossas sombras. Quando a gente faz isso e sabemos que dói, mas com coragem, a partir do exercício de mapeamento de sombras, complexos, traumas, nós criamos casca energética, inteligência energética para sermos cada vez menos atingidos por baixas vibrações. É uma lei divina energética. Se a gente se coloca nesse estado de alerta sempre, a maldade está sempre fora, eu vou ser assediada, eu vou ser obsediada, nós passamos a adotar uma postura tão passiva em relação à nossa vida, dando poder ao outro, aos outros, à ambiência para nos atingir, e a gente perde energia vital, energia do duplo etérico, se esvai. O nosso psiquismo passa a ficar desequilibrado cada vez mais através desse processo de auto-obsessão. Ideias constantes sobre o mesmo assunto, no caso, medo de que algo me aconteça, muitas vezes um medo que não tem fundamento. Dizem os amigos, os pesquisadores aqui da Terra e do outro lado da vida, que 80% dos nossos medos são infundados, nós criamos. E aí a gente dá poder ao externo para que o externo nos prejudique. Nós precisamos nos conhecer para que a gente vá criando essa casca energética. Pare de dar poder ao externo. As pessoas entram nessa neurose mesmo, vou bater nessa tecla, porque são essas pessoas que vão nos procurar nos atendimentos espirituais, achando que tudo que lhes acontece também é espiritual. Pode passar a ser de maneira secundária, porque a gente abre tanto as brechas, tanto o nosso campo áurico, nossa brecha consciencial, a portinha aberta porque a gente não se cuida, e aí nós entramos em baixa frequência vibratória, pensando em medo, em maldade. O que está acontecendo na rua, violência, isso é legítimo, mas a gente pode se colocar em um outro lugar de observação disso e de ação em frentes de auxílio de maneira protegida. Somos nós que devemos nos proteger, inclusive limpando os nossos pensamentos de tanto medo, tantas distorções a respeito daquilo que a gente interpreta também de fora e do externo. Cabe a nós. Os espíritos que nos auxiliam conseguem ajudar mais a gente no tocante à proteção dos nossos campos sutis, proteção espiritual, vibração, magnetismo, quando nós decidimos nos colocar nessa postura ativa e não passiva, baseada em pavor, em pânico, inteligência emocional. Por isso vamos nos
conhecer. Novamente, os espíritos que querem nos obsediar, eles têm muita dificuldade quando nós passamos a nos conhecer. Nós delimitamos o assédio, nós impedimos um assédio. Obviamente há casos e casos graves, menos graves, mais graves, dependendo do tipo de processo obsessivo. Mas ainda assim, já sabemos, nós entramos em processos obsessivos ou somos vítimas, entre aspas, porque há brecha consciencial. Nada acontece por acaso. Só se entra em uma casa quando a porta está aberta. Quando nós fechamos a porta, nos conhecendo, nos amando, aqui não, nós delimitamos essa distância. Amor próprio, falta amor próprio em nós, para que a gente deseje se cuidar. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, que não é só o escafandro de matéria. É esse bicho inteligentíssimo que tem sim, ao meu ver, vida própria, que passou também e vai passar por vários processos reencarnatórios, está aí há milhões e milhões e milhões de anos também se burilando. Ele vai se sutilizar e essa massa, ainda que volte para o grande cenário da matéria, vai se sutilizar até que aqui, no campo do planeta Terra, enquanto encarnados, nós possamos circular com um tipo de matéria mais sutil, mais elaborada. Assim é com, por exemplo, as exoconsciências. Mas nós podemos e devemos, é uma obrigação nossa, melhorarmos também este campo material, para que ele responda, ele responde a tudo que há no nosso campo psíquico e emocional. Descenso vibratório, sempre falamos. O nosso corpo físico reage ao que pensamos, ao que sentimos, à energia que a gente produz, à inteligência energética. E aí ele também se burila para nos auxiliar. Ele é um grande sinalizador de perigos para a gente. Vamos pensar, se a gente come uma comida, antes mesmo de comer, só de olhar o corpo diz, isso não vai me cair bem. Ele tem uma inteligência própria. Isso vai me fazer botar tudo para fora, vai me dar dor de barriga, vai me dar febre. Se alguém toma um veneno, o corpo vai sinalizar, vai jogar aquilo para fora. Processos viróticos, virais, o corpo sinaliza. Uma energia discordante que a gente capta de outro ambiente ou de outros ambientes, o corpo de cara, antes mesmo, muitas vezes, as pessoas não acreditam, de nós, enquanto entidades espirituais, percebermos. A matéria também chega na frente nesse sentido e já percebe baixa vibração, se ressente disso. Então nós temos esse precioso equipamento que vai nos sinalizar muitos desequilíbrios, obviamente internos, cujas consequências podem ser doenças no campo físico, e são, certamente, as sombras cristalizadas no corpo físico. O corpo físico vai exudar, então, essa toxicidade. Para nos ajudar, nós entendemos doença como, sim, processos doloridos, tristes, difíceis, doenças do corpo físico, mas o que o corpo físico está fazendo é exudando essa energia tóxica num outro e último momento, já que a gente não resolveu com o psiquismo, a gente não resolveu com o emocional. O corpo físico vai dizer, então, olha, eu resolvo aqui para expurgar. Muitas vezes a morte é uma grande limpeza, um grande benefício. O corpo físico se propondo a se extenuar porque está limpando cargas de outros níveis. Precisamos nos atentar a isso e cuidar do nosso corpo para que ele se fortaleça e nos auxilie, então, nos embates energéticos. Nós vamos criando casca, cicatriz. Precisamos nos alimentar bem, precisamos dormir bem,
precisamos meditar. Medite à sua maneira. Há tantas e tantas formas de se fazer isso. Você vai se enquadrar na sua meditação, no movimento de autoacolhimento, de busca de paz que melhor lhe convier. Que melhor funcionar para você. Nós precisamos do descanso. O equipamento cerebral precisa ser remodulado como um grande computador. A gente joga informação lá no HD só de questões, na maioria das vezes, negativas. Recebendo informação de fora que nos causa medo, pânico, ansiedade, insegurança, pensamentos de escassez. O equipamento cerebral vai registrar isso, é matéria. Então a gente precisa, com a força e inteligência do espírito, reconfigurar isso que o cérebro mantém como verdade absoluta. Parece besteira, mas não é. Todos nós funcionamos assim. Eu funciono assim. Vocês. Diariamente a gente precisa fazer esse exercício de busca, de limpeza dos nossos padrões cristalizados conscienciais em relação a muitas questões. Isso é inteligência energética, emocional. Se nós conhecermos as nossas emoções, honrá-las, porque elas estão aí, assim como o corpo físico, para nos ensinar algo, sinalizando, olhe para cá, não tenha receio, não ache nenhuma emoção baixa, frívola. Não, emoção é um carvão que a gente precisa lapidar para tornar diamante em nosso favor. Sentir é viver. Já nos dizia o querido Gasparetto, sinta e viva. Aqui no campo da matéria nós viemos para sentir emoções e saber como lidarmos com elas. Não só identifiquei fora, não, fora. Identifico então essa emoção em mim, ainda que ache suja, ainda que eu me sinta superior a ela, não, eu não posso sentir, eu deixo de lado. Eu já sou uma pessoa trabalhada emocionalmente. Reflita se é. Tudo conversa. As emoções vão solapar com essa energia com a qual elas vêm o nosso psiquismo. Vamos observar campo de amor. Nós sabemos, a maioria dos processos obsessivos advém de relações afetivas amorosas mal resolvidas. Será que é só o outro? Ou sou eu também? Será que o outro é o meu obsessor ou eu sou o obsessor do outro? Será que você é o obsessor também? Jesus nos colocou no mundo para que a gente possa circular e aprender, socializar. Nós temos duas, eu digo, ferramentas preciosas, mas Jesus nos concedeu duas condições preciosíssimas para o espírito: livre-arbítrio e liberdade. Nós temos que circular, conhecer o outro, e aí nós estamos, como eu costumo dizer, abertos para o jogo. Nós vamos, obviamente, receber cargas mais tóxicas de pessoas. Mas como a gente vai deixar essas cargas chegarem em nós é outra questão. É uma decisão nossa levar para casa, para nossa casa íntima, aquilo que, por exemplo, o meu chefe trouxe de carga, de desequilíbrio que é dele. Ou que a minha mãe, o meu pai, namorado, namorada, ou que o coletivo trouxe. Eu deixo chegar, então, e sou soterrada, soterrado por isso, ou eu mantenho o meu distanciamento, sempre me burilando para me distanciar daquilo que não é meu. Mesmo em meio a processos obsessivos, nós temos condições de, mudando a nossa frequência, através de mudança de padrão, sairmos de processos obsessivos.
Há casos na apometria, isso é muito comum, em que a pessoa tem um obsessor direto, ao benefício então para o afastamento, mas a pessoa mantém os seus padrões, baixo psiquismo, não se cuida, não se ama, um outro obsessor vai se conectar a essa pessoa. E ela vai voltar para o trabalho espiritual. Ah, mas o obsessor não foi retirado? Vocês estão mentindo para mim? Foi, aquele foi. Mas você não mudou o seu padrão vibratório, não se conhece, continuou semeando os mesmos padrões, está colhendo uma nova conexão que se afiniza com a sua toxicidade, seu desequilíbrio mental. Certamente. E aí, muitas vezes, os espíritos que trabalham conosco nos dizem, não é possível mais dissociar essa relação. A pessoa vai ter que aprender pela dor, porque é só pela dor que a gente aprende. Em muitos casos, a gente não precisa chegar a este ponto, aprender pela dor. Muitas questões, e eu vivi isso na minha vida, muitas questões poderiam ser evitadas se eu, há tempos atrás, tivesse essa consciência que tenho hoje. Este nível de consciência. Aprendemos pela dor, infelizmente. Nós podemos, de novo, com inteligência energética, psíquica, emocional, amor próprio, mapeamento de sombra, nos desviarmos de muito assédio coletivo, assédio individual. Vai ser essa nossa postura interna que vai determinar se a gente vai sucumbir ou não. Sucumbir entrando em neuroses, depressões, pânicos. Não estou dizendo que esses processos estão relacionados só à nossa falta de autoinvestigação. É preciso uma investigação global, mas sim, pode nos levar a isso. Perda de energia vital, muitas vezes rompimento da nossa tela búdica, que protege o nosso corpo de energia, de assédios do extrafísico. Há rompimentos na tela búdica que não são recuperados nesta encarnação, seja através de uso de drogas, de bebidas, de remédios, mas também da nossa carga psíquica, que como um ácido vai rompendo esse campo de proteção que nos é tão próprio. Falaremos mais sobre tela búdica. Uma intervenção divina que está localizada entre o nosso corpo de energia e astral, para que a gente não seja assediado o tempo todo no campo da matéria. Nós podemos romper essa capa de proteção com os nossos pensamentos tóxicos. E aí nós estamos mais abertos para assédio. Somos mais vistos. Não há necessidade alguma disso. Muitas pessoas rechaçam, estou sendo positivamente repetitiva, rechaçam terapia. Olha que orgulho bobo. A humanidade precisa de terapia. Seja através de um profissional ou, no mínimo, buscando fontes terapêuticas, evangelizadoras, ao seu modo, com que você se identificar, para que você, lendo, traga para o coração essas terapêuticas para a alma. E a gente vai criando essa postura mais ativa, proativa de auto-amor, nos entendendo, nos acolhendo. Não, eu sou assim, eu preciso melhorar aqui. O obsessor vai surfar na sua onda de não melhora em nenhum campo. Porque a gente falou bastante, o obsessor nos conhece de cabo a rabo. Sabe o que nós fazemos por nós não fazemos por nós. Conhecem as nossas emoções, as nossas tendências, os nossos padrões, a nossa preguiça, a nossa falta de proatividade. Eles nos conhecem dos
pés à cabeça. Será que a gente se desgosta tanto assim? Nós podemos ser vampiros das nossas próprias emoções e, consequentemente, das emoções do outro, porque uma pessoa que tem essa configuração sempre passiva, melindrosa, se colocando num campo de inferioridade, de vítima, a vítima, repito, adora ficar neste papel para poder sempre julgar, apontar que o errado está no externo, eles, o coletivo, o governo, os bandidos, os ladrões, os criminosos, isso, o sistema não ganha dinheiro, isso. Para mim, toda vítima é um vampiro em determinado nível. Será que a gente é? Isso tudo faz com que a gente vá perdendo energia vital, perdendo a alegria de viver, como diz querido Pai Bento, perdendo amor próprio, não conseguindo nem se enxergar o nosso rosto. Como é que a gente é? Eu me amo, as minhas mãos, o meu corpo, as minhas pernas, os meus pés. Quando a gente fala para a pessoa no atendimento espiritual, a sua energia está baixíssima, ela tende a dizer ao obsessor, não, o obsessor só vai surfar nessa sua onda de falta de amor próprio. Vamos agora adquirir inteligência energética. Nós devemos circular pela vida sem medo, ainda que tenhamos medo que ele esteja mapeado. Medo do quê? Muitas vezes a gente tem medo de ser feliz. Tendo medo de ser feliz, nós não nos aventuramos em espaços, em cenários, em situações que certamente nos farão expandir de alegria, busca de melhores condições, encontrarmos outras pessoas, viajarmos, fazermos aquilo que a nossa alma pede, que o nosso desígnio muitas vezes pede. Mas a pessoa sucumbe a esse senso de inferioridade. Que nós possamos nos analisar, nos amar, criarmos esse novo fluxo, inspirando energia positiva em nós e para nós, parando de delegar também tanto poder ao que está fora. Nós vimos na estrutura total das trevas, desde os dragões até os embusteiros, marginais, toda essa estrutura se alimenta através do nosso psiquismo de medo. Medo é ouro para toda essa estrutura. É aí que eles sugam todo o nosso psiquismo em desequilíbrio, que é gasolina, para que eles façam as suas magias, potencializem processos obsessivos individuais coletivos. Consequentemente, o nosso ectoplasma, a disputa do nosso ectoplasma pelos seres trevosos. Quando a gente olha para a inteligência energética, a gente burila o nosso ectoplasma para nós. Inteligência emocional também, inteligência psíquica. E a gente para de alimentar o sistema, que a gente possa criar ou retomar a alegria de viver. Eu sei que cada um de vocês e de nós temos as nossas dores, mas vamos aprender a olhar para essas dores de maneira objetiva, clara, não dando um maior tamanho a elas, lógico, nem menor, mas nós temos que aprender a decidir como é que nós vamos olhar as situações. A situação, por mais dolorida que seja, por mais desafiante, está aqui. É este o tamanho dela. Ou nós continuamos nos inferiorizando e olhando a situação daqui, ou a gente olha do mesmo tamanho, ou a gente olha de cima. É a nossa postura
que vai fazer com que a gente organize melhor o nosso olhar para saber lidar com o desafio. Muitas pessoas adoram sempre olhar daqui, se sentindo vítimas inferiores. Não vamos perder esse processo reencarnatório, vamos olhar de igual, no mínimo de igual para igual, ou com superioridade. Vamos mudar a nossa psicosfera mental, só nós poderemos fazer isso por nós. Tome essa decisão por você, é isso que você vai dizer a você, é isso que você vai dizer ao assistido que vai te procurar, é isso que os espíritos de luz, da estrutura de luz, vamos dizer. Quantas e quantas vezes os espíritos superiores, inclusive as exoconsciências, vêm dizer: nós não podemos agir porque nós não temos brecha em você de crença, de inteligência emocional, energética, psíquica. Quando você abrir suas portas, nós interferimos. Senão, nós aqui desse lado é que vamos interferir no seu livre-arbítrio. Isso é magia negativa, nós não podemos. Toma essa resolução. Agora, olhe a vida com alegria, de maneira mais ensolarada, por mais que você esteja em desafios profundos. A gente vai perceber que quando a gente toma essa postura mais ativa em nosso benefício, nós vamos começar a passar pelos desafios com maior rapidez. Nós vamos resolvê-los em nós. Nós vamos ter paciência para nos burilar e para sairmos desse processo com maior inteligência, aprendendo, mas a gente vai cada vez mais saindo dos desafios com brevidade. Não a brevidade pela brevidade, não olhando, não, olhando, encarando de frente, encara de frente. Toda a proteção e inspiração do alto para isso. Aí sim os nossos amparadores individuais, coletivos, vão nos fortalecendo mais. Eles estão sempre aí. Mas a gente vai sentir mais a energia para os desafios. Faça suas orações por vocês. Oração nos alça um patamar de acolhimento, de autoacolhimento, de conexão com o divino, que fortalece os nossos campos energéticos, emocionais, a nossa aura magnética. Inteligência energética, inteligência integral. E paremos de gostar de dar crédito para a força de tantos obsessores. Eles têm porque se conhecem, a gente não se conhece. E aí eles vêm nos obsediar, nos tirar a personalidade, a identidade, a força, porque nós, sinto dizer, em grande medida, em grande parte, deixamos. Ame-se. É um processo de aprendizado, criarmos este olhar, esta autoobservação, e nós estamos, graças a Deus, aqui para isso agora, já conscientes. E quando a gente aprende a se valorizar, até essa postura ativa, nós certamente vamos subir de patamar frequencial, sintonia vibratória, vamos deixar para quem se sintoniza ou para Jesus resolver para onde irão esses obsessores, mas em nós e conosco, cada vez menos eles tendem a se conectar. Se ame, espalhe este verbo para os seus assistidos, para os seus amores. Isto também é trabalho espiritual e a gente alerta as pessoas sobre as consequências de, não fazendo por si no campo do auto-amor, serem aí sim obsediados. Mas vamos mudar o olhar, sempre positivando, trazendo luz para que a gente tenha essa inteligência de auto-amor a todo instante. Um grande beijo e até daqui a pouco.